em Mateus capítulo 19, nós vamos compartilhar de novo, chamada dureza do coração, ou a dureza do vosso coração. Naquela época, Deus trabalhando no meu coração essa mensagem, principalmente essa frase de Jesus Cristo, Jesus, a dureza do vosso coração. Isso foi muito especial para a minha vida, eu aprendi muito a respeito disto. E nessa noite eu quero compartilhar novamente, espero que Deus fale ao seu coração mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também, que possamos viver os planos de Deus plenamente na nossa vida e que nada venha atrapalhar a vontade de Deus de se estabelecer na nossa família, na nossa vida. Amém? Deus tem um propósito para cada um de nós. Todo mundo aqui já ouviu em algum momento alguém falar, Deus tem um plano na sua vida. Ou você mesmo falou para alguém, né? Deus tem um plano na sua vida. E às vezes nós achamos que esses planos vão acontecer na nossa vida automaticamente. Porque Deus quer, vai acontecer. Deus não decidiu assim. Ele, com sua soberania, é um Deus que subsiste por si próprio, não depende de ninguém para existir. Decidiu agir em cooperação com seus filhos. Então, muito daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas vai passar por nós, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de viver, porque Ele decidiu assim trabalhar através de nós. E Deus tem planos para a família e nós não podemos impedir isso. Que o nosso coração não seja um coração duro, que impeça o agir de Deus em nossas vidas. Mateus capítulo 19 fala assim: e aconteceu o quê? Concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, comete adultério. Versículo 8 diz assim: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Irmãos, o ministério de Jesus é um ministério tremendo, não é verdade? Quando olhamos, lendo a Bíblia, percebemos assim como que ele é fantástico, como Jesus ele é tremendo, como o ministério dele tinha sinais, né, tinha prodígios. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo num casamento, né, em Caná da Galileia. Faltou o vinho acabou, ele foi lá e transformou a água em vinho. Olha que maravilha. Né? Jesus tem um ministério assim, tremendo. No versículo 1 e versículo 2 fala que Jesus saindo da Galileia, né, indo para o território da Judéia, né, além do Jordão, as pessoas começaram a seguir Jesus. Né? Isso também era uma característica do ministério de Jesus. Ele atraía as pessoas até ele. Muita gente ouvia o que ele falava, via os milagres, ele via as manifestações, né, que ele tinha através do Espírito Santo e seguia Jesus. E nessa ocasião, ele curou muita gente. Ele curou pessoas ali. E nessa
vieram alguns fariseus querendo experimentar Jesus. Fariseus é aquele grupo de religiosos que tinham inveja de Jesus, que não entendiam que Jesus era o Messias. Eles queriam de qualquer jeito matar Jesus. Eles tentavam de qualquer maneira que Jesus tropeçasse nas perguntas que eles fizessem, para que eles tivessem algum motivo para mandar Jesus para a cruz. E nessa ocasião aqui, nesse texto de Mateus, fala que esses fariseus foram até Jesus para o experimentar, para fazer questionamento, para perguntar, para ver se Jesus não ia cair. O ministério de Jesus, além das curas, ele tinha muito ensino. Tinha ensino através de parábolas, ele ensinava muito. Em Marcos capítulo 10, fala que nessa ocasião, que Jesus sai da Galileia, vai para o Jordão, e onde esses fariseus chegam até ele para questionar, ele também já tinha parado para ensinar. Então não só a cura aconteceu ali, mas ele tirou um momento para ensinar aquelas pessoas que estavam seguindo ele. E eu acredito que por causa dessa ocasião, desse tempo que Jesus parou para ensinar, que ministrou cura também, mas parou para ensinar, foi que esses fariseus aproveitaram a oportunidade para trazer alguns questionamentos e entrar principalmente nessa questão de divórcio. Eles tinham isso na cultura deles. Vai divorciar por qualquer coisa ou não vai? Então eles chegaram até Jesus, quiseram fazer esse questionamento, lançaram essa pergunta para tentar de alguma maneira falar ali, ele errou, agora vamos condená-lo, vamos levá-lo para a cruz. Eles tentaram então experimentar Jesus, questionar Jesus para ver se ele caía. E eles falaram assim, versículo 3: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Fizeram essa questão, lançaram essa pergunta para Jesus. Jesus tinha respondido: o Criador fez os dois uma só carne. Falaram: então por que está escrito na lei então que pode divorciar? E Jesus começa então o seu ensino, aproveita esse questionamento e começa a ensinar algo especial. Jesus fala uma coisa interessante, versículo 8, finalzinho, fala assim: entretanto, não foi assim desde o princípio. Irmãos, quando Deus formou a família, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele teve um propósito inicial. Ele trouxe um princípio para a família, um princípio de unidade. Quando olhamos lá para Gênesis, capítulo 2, vemos Deus criando o homem. Logo depois Ele prepara o jardim do Éden, leva o homem lá para dentro, e lá dentro do jardim do Éden, Ele cria a família. Amém? Cria o jardim do Éden, leva o homem para lá. E lá dentro ele cria a mulher e forma a família. A Bíblia, no Velho Testamento, ele ensina que o jardim do Éden é o jardim do Senhor. Ou seja, aquela região, aquele lugar, não era do homem, era de Deus. Quando vemos o escritor de Gênesis, que nós entendemos que é Moisés, falando o que aconteceu com Ló, da região que Ló escolheu quando se separou de Abraão, ele fala que ele olhou para as campinas e era como um jardim do Senhor. Todos no Velho Testamento sabiam que aquele jardim, que o jardim do Éden, não era do homem, não era de Adão, mas era de Deus. Deus criou o homem no seu ambiente, para mostrar que ele tinha um propósito com o homem, de andar em unidade, de andar em comunhão, de andar
junto, intimidade com o homem, por isso o homem tinha como propósito para ele andar com Deus. E quando ele cria o homem, foi por uma percepção de Deus. Deus olha para o homem, vê que ele não acha ninguém na criação para ficar com ele. Deus percebe, olha, e fala assim: não é bom que o homem viva só. Aqui já começa, né, a manifestação de Deus, a percepção de Deus. Espiritualmente falando, estava tudo bem, o homem tinha comunhão com Deus, mas lhe faltava algo na vida, né, na sua vida, vamos dizer ali, emocional, física, faltava alguém, faltava algo. Deus viu isso. Porque nós somos seres, né, constituídos de corpo, alma e espírito. Temos essa necessidade. Espiritualmente, Adão estava bem, mas lhe faltava algo. Que Deus fala: não é bom que o homem viva só. Falhei uma auxiliadora, alguém que me ajude. E aí Deus cria a mulher com esse papel de ser auxiliadora. Irmãos, nós homens, né, principalmente, não dá para viver sem a mulher. Não tem jeito, né? Deus viu isso e falou para nós. Falou, deixou claro. Não é fácil. A vida sozinha é complicada, é difícil. Dá para ver na sua casa, na sua vida. Eu oro em casa, principalmente. Tem um quarto lá que é minha responsabilidade. Quando ali não, porque ali não passa lá, é complicado lá. Falta organização. Porque ela não passa por lá, é minha responsabilidade. E onde a mulher não está para ajudar é complicado. Dá para ver a diferença. Eu percebo isso aí em casa mesmo. Como que é complicado. Deus viu essa necessidade. Não é bom que o homem viva só. Falei uma auxiliadora, vai lhe ajudar. E ele fala ainda. Deus fala assim: que é para o homem sair da casa do seu pai e da sua mãe, unir-se com a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Há um princípio aqui, né? O princípio da unidade. O homem não consegue viver sozinho. Paulo, explicando algumas coisas a respeito da mulher, fala: a mulher foi feita por causa do homem. Então, não tem como dizer: eu posso viver sozinho. Deus viu essa necessidade. A mulher faz parte da vida do homem. Amém? Graças a Deus por isso. E Deus fala: olha, há um princípio aqui de unidade. Não é para o homem viver só, ele vai ter que sair da casa do seu pai, da sua mãe, vai unir-se à sua mulher, vão se tornar uma só carne. Ali Deus mostra uma questão importante, essa união, essa unidade, sai da casa dos pais, forma uma nova família, vivem juntos, vivem unidos. É isso que Deus planejou desde o início. Quando ele fala: sai da casa do seu pai, eu percebi ali uma transferência de responsabilidades. Agora, a primeira responsabilidade é com a nova família, depois com os demais da família. Deus, na sua palavra, não fala que nós temos que abandonar nossos pais. Paulo, quando está ensinando a Timóteo, ele fala assim: as viúvas que têm os seus filhos, devem ser acompanhadas pelos filhos, porque eles devem honrar os seus progenitores. Tem que dar honra àqueles que foram criados, os pais fizeram todo o esforço, agora é a hora de retribuir. E a palavra fala: honra pai e mãe. Então, não há esse distanciamento da família, mas há uma transferência. Agora, o novo casal tem como prioridade eles, e logo em seguida, no ranking, vamos dizer assim, de prioridades, vem os pais, vem o restante da família. Mas eles são um, se tornaram uma nova família. Esse foi o princípio de Deus para a família. Deus chamou o homem e a mulher para viver junto, como um casal, como uma família, um princípio de unidade. E muitas vezes, na família, há uma torção disso. Alguns querem viver como se não fossem uma família mais, como se não fossem casados, não fossem solteiros ainda. Mas há um princípio de viver em unidade. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, Deus diz assim, a palavra de
Deus diz que o Senhor odeia o divórcio. Então, no início, Jesus falou, olha, entretanto, não é assim desde o princípio. No princípio, Deus criou o homem para viver com a mulher, unidos, para não se separar mais. E a palavra diz que Deus odeia o divórcio. Então, como que ele entrou, como o divórcio entrou no meio da família? Se Deus não criou isso, se Deus odeia, como que ele entrou? Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Irmãos, é duro ver que algo que não é da vontade de Deus entra na nossa família, entra na nossa vida, por nossa causa, não por Deus. Por causa da dureza do nosso coração, a inflexibilidade, não se submeter à palavra de Deus. Algo que não é da vontade de Deus entra na nossa família. Aqui está um exemplo muito claro do divórcio. Mas quantas coisas não têm entrado na nossa família por causa da dureza do coração? Essa palavra aqui, dureza, estava pesquisando e no original, chama-se no grego, né? Não sei se a pronúncia é assim, mas diz esclerocardia. É uma junção de duas palavras, esclero, de dureza, e cardia, nós sabemos, né? Coração. Jesus usa essa palavra, né? Que é a dureza, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar. É a dureza do coração. Um coração duro, um coração inflexível, um coração que não se submete. Foi esse coração, por causa desse tipo de vida, que Moisés permitiu fazer parte da lei, fazer parte da vida dos judeus. E isso acabou chegando também para os cristãos, o divórcio. O homem, a mulher, não consegue lidar com isso da maneira de Deus. E Deus teve que permitir algo que ele odeia entrar na família. Quantas coisas têm entrado na família por causa da dureza do coração? No Velho Testamento, por várias vezes Deus falou que o povo é um povo de dura serviço. Moisés, quando vai orar a Deus pedindo misericórdia de Deus, ele fala assim: Deus, tem misericórdia do povo, ele é um povo de dura serviço, um povo de duro coração. E quando ele fala isso no Velho Testamento, a palavra que é traduzida de dureza é obstinação. Gente que quer porque quer algo e não muda. Tem que ser daquele jeito e não muda. Por que Deus teve que levar o povo de Israel para o cativeiro? Porque o povo não mudou. Não se arrependeu. Dureza do coração. Pouco tempo antes de levar para o cativeiro, Deus usa um profeta, o profeta Jeremias, para falar. Deus chega e fala: por quê? O que eu fiz para vocês me deixarem? Deus não tinha feito nada de errado no relacionamento, mas a dureza do coração do povo. Eles não se arrependeram e foram para o cativeiro. Mas aqui é impressionante olhar que algo que não é da vontade de Deus passou a fazer parte da vida dos judeus e faz parte hoje da vida dos cristãos por causa da dureza do coração. Isso não foi a primeira vez na Bíblia que algo entrou que não era a vontade de Deus. Quando olhamos lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 8, gostaria que você acompanhasse comigo. Samuel capítulo 8. Mostra Samuel já velho, ele trabalhando na vida dos seus filhos para seguirem a sua carreira.
Mas os filhos, eles não obedecem, não seguem o caminho de Samuel, o caminho reto. Eles começam a perverter o direito. E o povo vem até Samuel, levando esse pretexto que os filhos de Samuel não estavam seguindo o caminho de Deus, para lançar algo que eles queriam, que estava no coração deles, que era ter um rei. Versículo 3 diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Olha só. Deus estava reinando sobre Israel, usando um juiz, ou um profeta, como foi com Moisés. Depois passou por Josué, um guerreiro. Começou o tempo dos juízes. Estava reinando assim. E o povo vem com um pretexto. Os filhos de Samuel não estavam seguindo o caminho de Samuel e pedem um rei. E Deus vai falar: olha, Samuel, pode permitir. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, para que eu não reine. Versículo 8 diz assim: segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Aí então Deus começa a falar quais são as consequências de ter um rei, como seria, como que ele iria ter privilégios acima da nação. Começa a explicar, as coisas seriam mais difíceis assim, mas o povo não quis saber. O coração deles estava duro. Versículo 18 diz assim: então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer a nossa guerra. Quando eles dão a nova explicação, por que eles querem rei, por que eles não vão aceitar, né, Deus direcionar de uma vez, eles só lembram das outras nações. Eles não citam mais os filhos de Samuel. Porque o que estava no coração deles é ser igual às outras nações. O perigo de ser igual ao mundo. Sempre sendo igual ao mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Deus falou que seria a consequência, seria um momento que ia ser difícil, e eles clamando a Deus, Deus não ia ouvir. Mas pensou assim: não, nós queríamos ser iguais às outras nações. E a liderança sai agora de ser Deus diretamente e passa para o rei. Em Gênesis, quando Jacó está dando a bênção aos seus filhos, ele fala que o cetro, ou seja, o governo, não sairia da mão de Judá, até que viesse o dono do cetro, que ele chama de Silão. Eu acredito que, sendo através de rei, ou da maneira que era antes, com juízes, Jesus viria da mesma forma, e seria o líder também. Mas aí entra agora o rei na história, e todos nós sabemos como muitos reis tiveram problemas e como a nação sofreu. Eu lembro de um rei, o filho de Salomão, que oprimiu o povo, que ao invés de escutar os conselhos dos anciãos, daqueles mais velhos, mais experientes, ele escutou o conselho dos novos, e a nação naquela época sofreu amargamente, teve que trabalhar duramente. Consequência. Mas o que fica claro aqui é que algo
mais uma vez, algo passa a fazer parte da nação de Israel. Não direcionado por Deus, mas por uma permissão. Por causa do quê? De um coração duro. De um coração inflexível. Deus é rejeitado pela nação de Israel para ser rei. Eles quiseram um rei. Mais uma vez, Deus fica fora dos planos do povo. Ele que tem planos para as nossas vidas, mais uma vez, fica fora. Voltando em Mateus capítulo 19, Jesus fala, olha, o divórcio só entrou por causa da dureza do coração. Quantas outras coisas têm passado, têm entrado na nossa família, porque não há uma submissão, não há um coração quebrantado que aceite reconciliar, que não olhe para o erro, para quem errou, mas olhe para o propósito de Deus de perdão dentro da família. O coração duro fica preocupado em defender sua honra, em defender que está certo, não abre mão de estar certo pelo bem da família, por querer acertar a situação. Ele quer saber de fazer justiça. Eu estou certo e eu estou certo. Um coração duro olha somente para si. Não olha e não percebe as necessidades da família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Está interessado em fazer as suas vontades. E a família vai tendo problemas. Um coração duro é a causa não só do divórcio, mas de vários problemas que as famílias hoje em dia têm enfrentado. Porque não quer reconciliar, não quer acertar, não quer parar para conversar, quer fazer a sua vontade, não quer olhar para o que Deus tem, para o propósito de Deus de perdoar. Quer saber de fazer a sua vontade. Jesus, quando responde aos fariseus, ele fala, isso aconteceu, o divórcio foi uma permissão por causa da dureza do vosso coração. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Porém, eu vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus fala, eu, porém, vos digo. Agora vem o ensino de Jesus, olhando para a lei e trazendo para aqueles dias. Como que vai ficar então a situação do divórcio? Vai ser por qualquer coisa ou não? Ele fala, vai ser assim, por causa de relações sexuais ilícitas. Quero fazer uma aplicação aqui. Para vivermos uma família, um coração quebrantado, para vivermos bem, não temos esse coração duro, temos que nos submeter à palavra de Jesus. A maneira como Ele conduz a família, temos que nos submeter. É assim, Jesus falou, entretanto eu vos digo, vai ser assim. É importante que nós, quando olhamos para a nossa família, vivenciamos nossos dia a dia com ela, da maneira que a palavra de Deus nos ensina. Não do jeito que o nosso coração duro, às vezes, aparece, questiona e quer viver. Fazer a sua vontade, julgar, mas de acordo com a vontade de Deus. Teve uma vez,
tive uma discussão com a Lina, eu não lembro o que era, mas eu lembro que antes dessa discussão eu estava lendo a Bíblia, estudando, e uma palavra ficou muito forte no meu coração, que era implacável. E eu fui atrás, descobri o significado. Está ligado também a essa questão de dureza, né, de obstinação. E naquela semana, quando tive uma discussão comigo, Deus falou para mim assim: Ricardo, você é implacável. E ele pegou pesado comigo, porque quando Paulo fala dessa palavra, ele está falando para pessoas que são ímpias, não para crentes. Ele está falando de características dos ímpios. E quando ele falou isso para mim, eu falei: poxa, eu dou uma característica de ímpio. Não é agradável a Deus. Aí eu cheguei e acertei com minha esposa. Não é legal contar esse tipo de coisa, mas algo que Deus trabalhou. Não é isso que Deus quer no coração dele. Ele quer um coração segundo